A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vamos ao capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos no Evangelho segundo escreveu Mateus. Aqui acima eu vou deixar o link para que você tenha acesso aos estudos anteriores. Vamos ao capítulo 16, que é dividido em 3 assuntos. Primeiro assunto, o fermento dos fariseus e dos saduceus, Mateus capítulo 16 ao versículo 12, do versículo 13 ao 23, a confissão de Pedro, do versículo 24 ao 28, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Louvado seja Deus. Vamos iniciar com a primeira parte, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Capítulo 16, versículo 1 ao 12, que diz: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão, ou seja, esqueceram de levar pão. E Jesus disse-lhes: Adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós vimos em Mateus capítulo 15 que os fariseus e saduceus querem sinal do céu, de que Jesus é o Filho de Deus. Eles querem um sinal de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o profeta prometido por Deus através dos profetas. Esses grupos de fariseus e saduceus, eles buscavam uma prova contra Jesus. E a Bíblia, ela está nos mostrando no capítulo 16 e no versículo de número 1: E chegando-se os fariseus e os saduceus
para o tentarem, para o provarem, para colocar Jesus à prova. Eles pedem a Jesus um sinal do céu, um sinal para provar, para mostrar de que Jesus era de fato o Messias, de que de fato o reino dos céus havia chegado. No versículo 2, Jesus disse: mas, respondendo Jesus, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está turvo, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? O que Jesus ele quis falar com isto? E não sabeis, ou não conheceis os sinais dos tempos? Que tempo? De que o reino de Deus havia chegado na pessoa do Messias? Será que vocês não conseguem ver que através dos sinais que eu estou fazendo, eu estou mostrando a vocês que o reino de Deus chegou, que o Messias sou eu? É Jesus dizendo a eles os sinais de que eu sou o Messias estão sendo dados. E como era dado os sinais de que Jesus era o Messias? Através dos milagres realizados, através da cura dos coxos, dos aleijados, dos cegos, surdos, mancos. A cada cura que Jesus realizava, era ele se revelando como um Messias. Era Jesus mostrando e dando sinais de que ele era o Messias, o profeta, o rei de Israel. E agora os fariseus e saduceus, para tentar Jesus, para provocar Jesus, para provar Jesus, eles pedem a Jesus um sinal de que ele era o Messias. E Jesus vai dizer para eles, versículo 3 de Mateus 16: e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Versículo 4: uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus está chamando a cúpula dos fariseus e saduceus de geração má, de povo mau. Por que mau? Porque eles sabiam que Jesus era o Messias, o rei de Israel, mas não aceitavam. Eles não aceitavam Jesus. Eles não acreditavam de que Jesus era o Messias. Eles não engoliam Jesus como o Messias. Por quê? Por causa da crença que eles tinham. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais. Para os saduceus, só os 5 livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, tinham autoridade divina. Para os saduceus, os únicos livros verdadeiros eram os livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. Esses 5 livros escritos por Moisés, para os judeus,
era a única verdade absoluta do Criador. Eles não acreditavam em nenhum outro escrito a não ser Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o conhecido como o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Para os saduceus, a única verdade divina, escrita por Deus através de Moisés, para os saduceus eram os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles só aceitavam como autoridade divina apenas os primeiros 5 livros. Acredita-se que os saduceus eram da linhagem de Zadok. Esse Zadok era descendente de Arão, um dos principais sacerdotes na época de Davi, conforme dizem 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24 ao 27. Se você tem Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 15, o versículo 24 ao 27, que diz assim: E eis que também Zadok estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás teu filho, e a Jonatas, filho de Abiatar. Quem era Zadok? Sacerdote da linhagem de Arão. E esse Zadok, ele foi um dos principais sacerdotes na época de Davi. Em que os saduceus acreditavam? Qual era a crença dos saduceus? Os saduceus, eles acreditavam apenas nos primeiros 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Eles, os saduceus, só acreditavam como autoridade divina os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés. Os saduceus não acreditavam na doutrina da ressurreição. Eles, os saduceus, não acreditavam na doutrina da ressurreição, conforme está escrito em Mateus, capítulo 22 e o versículo 23. Mateus 22 e o 23 diz assim: No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, versículo 24: Mestre, Moisés disse. Está vendo a crença deles? A crença dos fariseus, dos saduceus, era apenas no que Moisés escreveu. E eles não acreditavam na ressurreição física. Por quê? Porque não tem nos 5 livros de Moisés
nada sobre ressurreição física. No capítulo 23 de Atos, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espíritos. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos. Esta era a fé dos saduceus. O único ser espiritual que eles acreditavam era em Deus, no único Deus de Israel. Esta era algumas crenças dos saduceus. Os saduceus rejeitavam todas as afirmações de Jesus ser o Filho de Deus. Eles não aceitavam. Os saduceus rejeitavam com veemência, com muita força, com muita resistência, o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Por quê? Porque eles não acreditavam que o Filho de Deus poderia se encarnar em um corpo humano. Para eles, isto não existe. Era inevitável um conflito entre Jesus e os saduceus. Por quê? Por causa da diferença, por causa da fé dos saduceus, da incredulidade deles, pois não havia quase nada em comum entre eles. Caifás, que era um sumo sacerdote, e um saduceu, não acreditava em nenhum dos ensinamentos de Jesus. Caifás, lembra de Caifás, que levantou-se com muita fúria contra Jesus. Caifás era um saduceu. E como saduceu, Caifás, ele só acreditava no que Moisés escreveu. Caifás só dava credibilidade aos 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Qualquer ensino fora do Pentateuco, os saduceus e Caifás, um sumo sacerdote, ele excluía com muita força. Ele não aceitava e não acreditava em nenhum dos ensinamentos de Jesus, nem com os milagres realizados por Jesus. Eles não acreditavam. E Caifás, que era um deles, dos saduceus, também não acreditavam. E o ponto crucial do conflito entre Jesus e os saduceus, especificamente Caifás, o saduceu e sumo sacerdote na época de Jesus, eram as multidões que seguiam a Jesus. Ao ver as multidões seguindo Jesus, para Caifás, para os demais saduceus, para os fariseus, isto era uma ameaça terrível. As multidões que seguiam Jesus era um perigo muito grande para eles. Saduceus e fariseus da elite judaica, eles viam Jesus como uma ameaça muito grande. Pelo fato das multidões ou da multidão seguir a Jesus,
o número de pessoas, de seguidores cada vez mais aumentando, era um perigo para Caifás, era um perigo, uma ameaça para os fariseus. Por quê? Porque Roma poderia ver isto como uma ameaça para o império. Ao ver o discípulo de Jesus crescendo, ao ver o número de seguidores crescendo para Roma, isto era visto como uma ameaça. Por quê? Porque Israel pertencia a Roma. Roma era quem dominava. Roma era quem era proprietária. Roma era quem dava as ordens. Chega Jesus, pregando o reino de Deus, pregando o evangelho do reino, que ele é o rei e que ele vem estabelecer um reino, um novo governo, com um novo governante, com um novo rei. Imagina Roma como ficou. Preocupada. Tem alguém aí pregando outro rei? Tem alguém pregando outro reino? Tem alguém trazendo uma doutrina aí que está sendo contra o que nós ensinamos? E os saduceus e os fariseus, vendo Jesus crescendo o número de seguidores, ficaram com medo. Com medo por quê? Porque Roma poderia usar a força militar para reprimir e assim causar uma guerra entre judeus e romanos. O que poderia causar a matança dos judeus. E a relação entre Caifás, Jesus, saduceus e fariseus ficou cada vez mais difícil. Você está entendendo como era visto Jesus para os fariseus, para os saduceus, para Roma? Um perigo. Como um líder que está arrastando multidões. E a situação ficou mais difícil ainda quando Jesus ressuscitou Lázaro. Olha que coisa. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Olhe a reação dos saduceus ao verem Jesus ressuscitar Lázaro. Capítulo 11 de João, do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39 em diante. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de quase 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles, de quem? Alguns dos judeus, foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim,
todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. O que aconteceu aqui? Chegou aos ouvidos dos fariseus e dos saduceus o que Jesus havia feito: ressuscitado Lázaro depois de 4 dias. Para os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, imagina, e agora ficaram com medo, porque eles temiam que Roma chegasse e causasse uma revolução, uma guerra muito grande. A reação dos fariseus e sacerdotes saduceus e o medo de Roma. Quem são os saduceus hoje? E quem são os fariseus hoje? Os fariseus são aquelas pessoas que se dizem evangélicas, que estão dentro de uma igreja, mas vivem sobre regras de homens, sobre preceitos de homens, que cumprem os mandamentos de homens. Não eram todos os fariseus que eram religiosos. Dentre os fariseus existia um grupo de fariseus que eram hipócritas, que eram religiosos, que viviam sob jugo de homens, que colocavam jugo pesado sobre as pessoas, os quais nem eles mesmos levavam. E quem são hoje esses fariseus? São os religiosos. São pessoas que vivem uma vida cristã baseada em preceitos, em doutrinas de homens, mas não vivem segundo diz a palavra. Se você vive seguindo preceitos, mandamentos, doutrinas de homens, você é um fariseu religioso. E os saduceus, quem são eles hoje? São aquelas pessoas que limitam o poder de Deus. São aquelas pessoas que creem somente no que está escrito. São aquelas pessoas que pensam que Deus está limitado apenas ao que está escrito na Bíblia. E Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador de tudo. Deus não está limitado ao que está escrito. Ele pode e Ele vai muito além do que está escrito. Ele disse a Abraão no capítulo 17 de Gênesis: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele vai advertir seus discípulos para que eles tenham cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E este mesmo cuidado nós devemos ter hoje. Cuidado com o quê? Com o ensino religioso. Cuidado com o ensino que limita o poder e a soberania de Deus em nossas vidas. Devemos estar atentos. Devemos estar alerta aos ensinos que nos distancia do poder de Deus. Enquanto os fariseus
são os homens das regras, das normas, dos fardos pesados, conforme Mateus 23, que seguem preceito de homens, conforme Mateus 15, os saduceus, são aqueles que limitam o poder e a soberania de Deus ao que está escrito. E Deus vai muito além do que está escrito. Deus é poderoso, é o Todo-Poderoso, é o soberano. Glória a Deus por isto. Não há limite para o seu poder, não há limite para a sua ação. Ele faz tudo o que lhe apraz. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo assunto que é tratado em Mateus 16 é a confissão de Pedro, do versículo 13 ao 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A confissão de Pedro. Quando Jesus está em Cesareia de Filipe, juntamente com os seus discípulos, e ele pergunta para aquelas pessoas que estavam ali com os discípulos também: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele queria saber a identidade dele. E as pessoas, os discípulos, começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele perguntou aos discípulos: o que estão dizendo sobre o Filho do Homem? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas, como Moisés. E ele perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E a Bíblia vai dizer que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, preste atenção, Pedro, essa revelação que você recebeu não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus.
Porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa linda Jesus disse. Olha que coisa maravilhosa. É Ele se revelando para Pedro. É Ele dizendo: Pedro, você recebeu do meu Pai a revelação certa de que eu sou o Messias. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que não me seguem, não sabem quem sou eu. E nem você também sabia, mas por causa da revelação que o meu Pai te deu, você sabe quem sou eu. Mas Pedro, não se exalte por isto, não se engrandeça, porque eu te digo que não foi carne nem sangue quem te deu essa revelação, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é Jesus nos ensinando. E Ele dá a Pedro, que representa a igreja, a autoridade de abrir e de fechar. Eu te dou a chave dos céus, a autoridade, o poder. Glória a Deus por isto. O povo de Deus tem poder, tem autoridade que Deus deu a cada um de nós. Basta a cada um usar esta autoridade de forma correta. Versículo 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há daqui, ou que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Palavras de Jesus. Os discípulos devem levar a sua cruz. Por que devem levar a sua cruz? Porque seguir Jesus não é fácil. Uma coisa é ser evangélico, uma coisa é estar dentro de uma igreja, e outra coisa é seguir Jesus. Seguir Jesus implica em renunciar à minha vontade. Seguir Jesus implica em renunciar os meus desejos, os meus querer. Seguir Jesus implica em sacrificar a minha vida para seguir a vida que Jesus tem para mim. E isto é sacrifício. Por que sacrifício? Porque nem sempre o que Jesus quer para mim é o que eu quero. Nem sempre o que você quer para a sua vida é o que Jesus quer. E é por isso que ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E o que é renunciar-se a si mesmo? É renunciar o seu ego. Isto mesmo. É renunciar à vontade, o desejo do ego. E tomar a sua cruz. E o que é a cruz? É o símbolo da dor, do sofrimento, da própria renúncia. E siga-me. Quer dizer, não é sair sem rumo,
Não é abrir mão do que você quer apenas por abrir. É abrir mão por uma causa nobre. É abrir mão dos seus sonhos, de você mesmo, da sua vida, por uma causa maior, por uma causa mais justa, por Jesus, para seguir Ele, glória a Deus, para fazer a vontade dEle. Glória a Deus por isso. Versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Ou seja, seguindo Jesus, não perdemos nada. Abrindo mão da nossa vida pela vida dele, não perdemos nada. Versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que é a alma? A sede das emoções. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter paz. Do que adianta ganhar dinheiro e não ter paz. Do que adianta comer bem, viver bem e não ter paz. O dinheiro pode dar um bom colchão, uma boa cama, mas não dá um sono bom. Jesus perguntando, qual o proveito? Qual o lucro? Qual o benefício? O homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu lhe pergunto, quanto vale a sua paz? Quanto vale? Existem coisas que são tão caras, que o dinheiro não pode comprar. E é o que Jesus está falando aqui nesta palavra. O que o dinheiro não pode comprar, só eu tenho para te dar. E qual o preço para isto? Renunciar ao ego. Dizer não para o que o ego quer. Abrir mão do ego para aceitar seguir Jesus. Glória a Deus por isto. Quantas coisas que o dinheiro não pode comprar. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele já veio em um juízo sobre Jerusalém, executando um juízo. Agora ele virá, não é ele quem virá para falar a verdade, é nós quem iremos. Amém? E receberemos os nossos galardões por termos seguido Jesus. Não é seguir homem, não é seguir doutrina de homem, não é seguir normas, regras. Lembra dos fariseus? Não. É seguir Jesus. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E você? A quem você está seguindo? Siga Jesus. E Jesus disse, em verdade vos digo, versículo 28, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isto aqui cumpriu-se. Muitos não morreram antes de ver o Cristo ressuscitado. Era justamente disso que ele estava falando. Jesus, ele não estava falando que algumas pessoas
iriam ver ele quando ele voltasse para buscar a igreja. Imagina, desde o primeiro século até hoje ele não veio ainda. Então era para ter pessoas daquela época ainda vivas, né, para ver ele. Se ele estivesse falando da volta de Jesus, se ele estivesse falando da sua volta para buscar a igreja, era para ter pessoas vivas desde aquela época. Porque ele disse assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, dos discípulos que estavam ali. Ele estava dizendo: vai ter pessoas aqui entre vocês que não vão morrer antes ou sem ver o Filho do Homem voltar ressuscitado. Amém? E a palavra de Deus vai nos dizer quem foi que viu Jesus glorificado. João na ilha de Patmos. É Jesus cumprindo com a sua promessa. E eu quero lhe dizer, capítulo 13, versículo 8 de Hebreus, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Ou seja, o que ele promete, ele cumpre. Eu quero concluir esse estudo dizendo a você: creia nas promessas de Jesus. Amém? Se guarde do fermento dos fariseus, dos saduceus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e siga Ele da forma que Ele quer. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.